Gente, eu sou a Lari. O vídeo de hoje foi um pedido também de uma de vocês, que é pra fazer essa florzinha aqui. E ela pediu pra explicar bem devagarzinho, então eu vou aproveitar esse vídeo pra fazer pra quem nunca costura peça em feltro. Se você olhar aqui embaixo, na barrinha do vídeo, vai ter dividido em capítulos. Então o que eu aconselho? Pega o material e vai acompanhando. Então faz aquele pedaço, volta, né? Para ali no capítulo. No dia seguinte é só você olhar no capítulo e continuar e vai. Repara que é uma peça bem simples, mas se você souber já fazer as etapas dessa peça, né, que eu vou ensinar agora, você já consegue reproduzir muitas outras peças em feltro, tá bom? Então o material vai ser, você precisa de agulhas, se tiver alfinete, melhor ainda. O enchimento eu uso fibra siliconada, tesoura, e aí o importante é que seja uma tesoura que corte até na pontinha dela. Mas se não estiver cortando, para a primeira peça, tudo bem. Cola de silicone líquida. E linha de meada, que não vem dessa embalagem, né? Aqui tá enrolada já. Ou linha comum. Particularmente, quando a peça é bem pequenininha, que é o caso dessa daqui, geralmente eu acabo usando a linha comum, para não ficar muito grosseira a costura. Só que vai depender da peça também. Se eu tô fazendo bordado ou quero dar alguma textura, eu acabo usando a de meada, então caneta invisível. Dá pra fazer só com lápis ou caneta, mas facilita muito a vida. O feltro você vai encontrar em pedaços grandes, né, por metro e tudo mais, ou em retalhos. E para fazer essa peça em específico, a gente vai precisar desse molde aqui. É gratuito. Dá uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo, como você faz para adquirir o molde. Então a gente vai pegar o molde da florzinha e vai recortar na linha não pontilhada, né? Só nessa contínua aqui. Dentro do molde tá indicado quantas vezes é para recortar isso no feltro e a cor do feltro, se quiser copiar a peça do molde, né? No caso, as cores. No rosto, como é muito pequenininho, essa informação não coube. Então, o que eu aconselho? Recorta ela e guarda para você não ficar depois com a dúvida. E uma dica para tu cortar coisas redondas tanto no papel quanto no feltro é não fazer assim, sabe? Porque senão causa cantinhos. Você vai cortando e vai girando com a mão ao mesmo tempo em que tá apertando a tesoura. Então gira com a mão, que assim não sai com cantinhos, tá? Essas partes pontilhadas dentro do molde é o gabarito. Como que eu gosto de demarcar? Eu gosto de pegar uma borracha, uma agulha grossa, não muito, mas é mais grossa do que a que eu uso para costurar. E eu vou fazer furinhos na distância que eu acho que é o suficiente para mim, então vai de pessoa para pessoa, para demarcar esse desenho. Quando chega aqui, ó, por exemplo, nos cílios, eu vou marcar o começo e o fim. E aí eu já vou usar esse começo para fazer aqui o formato dos cílios, mas também para saber de onde ele vai sair, tá? E aí você vai fazer isso para todos os desenhos e rostos e bordados, enfim, que a sua peça vai ter. Essa forma de marcar o gabarito vai variar muito de artesã para artesã e de peça para peça, da pessoa que criou o molde, no caso. Nas folhas, uma eu não marquei nada, que a gente vai desenhar à mão livre para vocês verem a diferença, qual fica mais confortável. E a outra eu marquei aqui, ó, comecinho e final do galinho, comecinho e final, para seguir a ondinha, tá? Então agora a gente vai riscar os moldes no feltro. Primeira dúvida que vai surgir é qual lado riscar. Tem diferença entre os lados do feltro. Um lado é mais liso do que o outro. Nem toda a cor é fácil de ver, depende do lote, depende da cor, depende da marca, depende de alguns fatores. Em algumas vocês vão ter muita dificuldade para enxergar essa diferença, em outros feltros você consegue ver assim de longe. Tem um vídeo que eu mostro, explico melhor essa diferença, faço alguns testes para vocês verem como cada lado reage, né? Eu vou deixar aqui em cima. Eu gosto de usar a parte mais lisa. Então, nos vídeos, nos passo a passos do meu canal, quando eu comento, né, risca na frente ou risca no avesso, eu me refiro à frente e o avesso da peça, não do feltro, tá? Você que vai escolher que lado vai ser sua frente ou seu avesso. Tem coisa que eu risco por dentro e tem coisa que eu risco por fora. Então, vamos começar com o corpinho da florzinha.
Esse corpinho ele não vai ter bordado nenhum, nem nada, então eu vou desenhar por dentro, que vai ser o meu avesso, tá? Então é só colocar o molde, a caneta fantasminha, segura e risca. Nós vamos fazer 2 riscos do corpinho para juntar e costurar depois e pôr o enchimento. Tem gente que prefere fazer um risco só e aí dobrar o feltro em 2 partes e cortar de uma vez os 2 lados. Particularmente eu não gosto, acho que o acabamento não fica tão legal. Pode ser por falta de costume meu, por causa da tesoura, enfim, mas eu prefiro fazer parte por parte. Então, nesse caso, eu risquei esse lado, agora eu vou virar, eu tenho que espelhar esse corpinho. Se você preferir dobrar e cortar de uma vez os 2 lados, você vai fazer assim. Tá? E aí, corta aqui. E agora eu vou riscar as folhas. Mas as folhas a gente tem o bordado. Então, o que que eu gosto de fazer? Vou cortar aqui essa parte do feltro, onde tá a peça. Normalmente eu já recorto aqui do tamanho certo, pra não desperdiçar feltro aqui, né? Nesse excesso aqui que eu tô deixando. Como esse aqui tem bordado, o bordado eu quero que fique pra frente da peça, já onde ela vai ser mesmo. Então, eu vou virar o feltro e vou riscar. E aí, eu vou segurar e já vou marcar o bordadinho. Lembrando que eu não faço o tratamento no feltro, então o feltro tá do jeito que veio do fabricante. E aí, eu tenho o costume de já aproveitar que o molde tá aqui na minha frente, eu tô vendo qual que é o desenho, pra já riscar isso aqui, porque senão depois, de repente, eu me confundo nos pontinhos e não consigo ligar eles. Eu prefiro fazer assim do que se eu tivesse feito do lado avesso todos os recortes e depois pegasse as partes que seriam bordadas e marcasse no gabarito. Por quê? Na folha isso não faria muita diferença, mas dependendo do desenho da peça, se fosse um rostinho, por exemplo, com orelhinha e queixinho, para você encaixar depois o gabarito ali no formato do rostinho perfeitamente depois, é muito difícil. Eu sempre vejo que ficou torto. É muito difícil mesmo. E aí agora também tô espelhando a folhinha, mas o outro lado a gente não vai bordar. Vai ser só a frente. Para essa folha aqui, a gente vai fazer uma outra opção, ao invés de riscar o gabarito, que é desenhar a mão livre. Só que eu recomendo você fazer isso só quando forem detalhes que não vai fazer tanta diferença se sair um pouco diferente, que nem uma coisa é eu fazer a mão livre o meio da folha. Outra coisa é eu fazer a mão livre o rosto. Então, ao invés, se você preferir, ao invés de passar o gabarito, você pode ir aqui assim e ir só copiando o desenho. E espelha também. E tem só mais uma coisa no feltro verde que eu esqueci, que é uma parte da cabeça. A cabeça vai ser uma parte no verde e uma parte na cor que você quiser fazer o miolo. Então, eu vou riscar aqui a cabeça, do lado avesso do feltro. Agora eu vou riscar as pétalas. Na peça, a primeira vez que eu fiz, eu usei só uma parte da pétala, mas nessa aqui eu vou riscar 2 vezes, só pra ver como fica. E aqui, nesse amarelo, dá pra ver melhor a diferença entre os lados, ó. Esse é o avesso do fabricante e essa é a frente. Conseguiu perceber? Então, vou riscar 2 vezes no lado avesso. E o rostinho, uma vez no creme, como tem um bordado, eu vou riscar na frente do feltro. Então, tem aqui todas as partes, agora é só cortar. E lembrando de que, para ficar redondinho, vai movimentando a mão do feltro, que nem a gente fez lá no círculo do papel, do molde. Como eu risquei com a caneta fantasminha, eu não tô tendo cuidado de, na hora de passar a tesoura, arrancar completamente o risco. Eu tô cortando por cima do risco. Se você fizer um risco com lápis ou caneta normal, de escola caneta, na hora de cortar você vai ter que tomar esse cuidado de pegar assim fora do risco para arrancar ele inteiro, tá bom? Uma dica aqui na hora de cortar as pétalas para facilitar. Primeiro eu corto aqui em formato de círculo na altura da ponta
E aí depois eu venho cortando só os pedacinhos aqui pra formar o desenho da pétala. Acho que assim é mais fácil. Terminei de cortar tudo. A tesoura fica com um pouco de mancha de caneta. Eu vou pegar um dos retalhos aqui do feltro e vou limpar. Eu separei aqui pedaços que eu tenho que bordar, pedaços que não, e os retalhos. Então agora a gente vai bordar os detalhes da peça. Eu vou começar pelo bordado da folha. Eu escolhi esses 2 tons de verde, que eu acho que vai combinar assim, né? Um verde meio... tem um tom de ocre no fundo, então vai combinar com a pétala. Só que eu tenho 2 opções, a linha de meada e a linha comum. Eu escolhi a linha comum, porque, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, ela tem um tomzinho um pouco mais ocre do que essa daqui. Então eu vou escolher essa. Se eu fosse fazer esse bordado com essa linha de meada, eu estaria usando aqui para folha 3 fios da linha. Como eu vou usar a comum, eu, ao invés de usar 3, eu vou usar 4 fios, porque a comum é um pouquinho mais fina. Então 4 fios vai ser aqui o suficiente para imitar mais ou menos a largura que ficaria com o fio de meada. Coloquei na agulha as 4 linhas comuns, 4 fios, e dei um nó na ponta, só um nozinho, para não ficar muito grosso. O bordado eu vou fazer com um ponto atrás. Então, eu vou colocar aqui no começo, a agulha. De baixo para cima, puxo. Coloco a agulha para frente, de cima para baixo, puxo. Se ficar um pouco torto aqui, a gente não repara, que eu tô olhando pela câmera e é horrível. Passo de novo mais pra frente, de baixo pra cima. De cima pra baixo. Posso aproveitar que a minha linha já tá bem perto aqui da base desse risquinho. E já vou fazer o risquinho aqui. Então, sair aqui no fim. Na hora de voltar, eu vou passar a agulha aqui por embaixo, ó. Pra não ficar aparecendo o feltro entre a emenda desse risco da folha com esses da lateral. Então, eu vou pôr a ponta da agulha aqui embaixo. E agora eu continuo. Eu tenho também um vídeo onde eu ensino a fazer esse ponto e dou dicas para o acabamento dele ficar melhor. Eu vou deixar também aparecendo aqui em cima, tá? Cheguei no último ponto, feltro claro, linha de bordado escura, a gente tem que tomar o cuidado para não ficar sombra. Porque se eu colocar, aqui acho que não vai conseguir, não vai dar pra ver, mas às vezes aparece a sombra da linha aqui pelo feltro. Então, eu vou fazer esse arremate, aproveitando aqui o próprio bordado. Então, dei um nó. Não vou fazer nó duplo no caso, porque é uma peça que vai estar assim fechadinha, não precisa. E depois eu vou fazer uma gotinha de cola aqui. E vou passar essa linha aqui por dentro do bordado, para ela não ficar solta dentro da peça, tá? Dei 2 voltinhas dentro do próprio bordado, cortei rente, não deixei ponta solta e aí fica assim. Restinho de linha aqui, ó, que eu cortei, eu vou separar aqui, nessa caixinha, depois eu mostro o porquê. Fiz o mesmo para outra folha, então ficou assim. Pro rosto, os cílios eu vou bordar com o mesmo tom de verde, 2 linhas. Se fosse de meada, eu usaria uma linha só. Vai ficar bem fininho esse bordado, mas é porque eu quero realmente dar esse efeito bem delicadinho. Vamos ver se fica bom. Naquela peça eu usei mais, tá? Um fio mais grosso. E vai bordar também com ponta atrás. Eu acho mais fácil começar o bordado do lado contrário para onde tá o fiozinho dos cílios, né? Então, se meu cílios tá para esse lado aqui, eu acho mais fácil começar por aqui, pelo outro lado. Quanto menor você fizer os seus pontinhos, nessa parte que é um detalhe tão pequenininho, mais arredondadinho ele vai ficar, tá? Se fizer ele muito grande, ele vai ficar uns cílios meio quadriculado. E aí aqui é a mesma coisa, pegou aqui na ponta dos cílios, do fiozinho,
e entra aqui com a agulha, passando por baixo da linha dos cílios. No caso, esse último aqui, a linha vai sair aqui no buraquinho final. O arremate é a mesma coisa, tentar tomar cuidado para não deixar ponta solta. Aqui eu vou dar nó duplo, porque a gente vai ter enchimento ainda. E também vou travar essa linha aqui na parte de trás do bordado. Se for um cílios ainda mais escuro, se você usar um preto, por exemplo, talvez seja interessante você fazer o rosto com 2 camadas de feltro, tá? Na frente. Uma dica, mas tem que fazer com bastante cuidado. Depois que eu terminei de bordar, para ficar ainda mais arredondadinho e acertar o tamanho, eu vou vir aqui com a agulha. E onde eu acho que tem que dar uma arredondadinha a mais, ou colocar um pouco mais igual do outro lado, eu vou de leve, assim, ó, puxar a fibra do feltro. Então, por exemplo, aqui eu acho que tá com uma pontinha. Eu vou de leve dar uma arrumadinha. De leve, mas isso aqui só funciona se for uma diferença pequenininha. Tá? Ó. Pra boca eu vou usar uma cor coral e tô usando 2 fios da linha de meada. Ficou assim. Agora a gente vai passar para tirar a mancha de caneta. Secador eu usava quando a peça estava pronta, mas eu acho que dá mais trabalho do que se passar de uma vez, porque você tem que ficar olhando se tirou todos os cantinhos e tudo mais. Mas é uma opção. Com o ferro, se você colocar o ferro muito quente, o feltro vai derreter e colar no ferro. Então, enquanto você não tiver, assim, costume e entender qual que é a temperatura ali que o feltro não vai colar, antes de pôr o feltro na peça, dá uma testada em algum retalho, tá? Porque se queimar, estraga mesmo, ele derrete, gruda, vira uma bagunça, tá bom? Tanto faz a vapor ou não, é mais fácil se for usar a vapor, tá bom? Então, enquanto o ferro esquenta, eu vou aqui espalhar o feltro, deixando a marca do risco pra cima. Tá, e agora eu tô passando e eu deixo abaixo da temperatura máxima, tá aqui no finalzinho do 2, no caso. E, gente, ele gruda, mas se você acertar a temperatura, também não é o fim do mundo, ó. Tá? Tá ok. Também não precisa, assim, ó. Só a partir do momento que você achar ali a temperatura, você pode até deixar e ir adiantando outra coisa. Como que eu costumo fazer? Se for uma peça grande, por exemplo. Eu arrumo aqui a mesa. Aí eu deixo o ferro ali em cima, vou colocando os outros pedacinhos aqui. Aí eu ando com o ferro pra cá, e esse aqui eu já tiro e coloco outra parte que eu queira passar, tá? Quando eu tô com o ferro por cima dessas partes onde a gente bordou, aí eu gosto de soltar o vapor. Não sei se deu pra vocês ouvirem. Que é pra tirar bem a caneta que tá por baixo do bordado. Então, estão bem limpinhos todos. E agora eu vou fazer isso também para os retalhinhos. Só não tendo cuidado de esticar na mesa. Como eu não estiquei na mesa, aí aqui eu bato o vapor bastante para que entre nessas partes que estão dobradas, né? Então, eles eu vou também pôr aqui, nesse potinho, junto com as linhas. Lembra que eu comentei que a caneta deixa uma sombra mais clara depois que ela sai? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. É muito sutil. Nessa cor é sutil. Quando é cor escura, nem sempre fica sutil. Muito sutil. E a gente cortou ali, é uma coisa assim, que ó, não dá pra ver nessa peça desse jeito. Por que que eu tô salientando isso? Cuidado se você riscar uma peça de feltro errada, por exemplo. E aí você pula pra riscar em outra parte do feltro. Vai ficar o risco lá no feltro, né?
Aí um outro dia você resolve fazer uma outra peça e vai usar aquela parte do feltro. Se aquela linha, na hora que você colocar o seu novo molde, estiver aparecendo na frente da sua peça, daquele outro risco do dia que você errou, vai aparecer. Dependendo da cor, ela vai aparecer. E aí você vai perder aquilo, tá? É que é difícil eu explicar sem ter aqui pra mostrar pra vocês. Mas quando acontecer isso, eu mostro pra vocês, tá? Ou seja, no dia que eu errar de novo, eu guardo o erro pra mostrar pra vocês. Aqui, essas duas partes, não tem nada o que costurar, é só quando eu for montar a peça. E aqui a gente vai costurar. Primeiro eu vou começar pela folha que é o mais fácil. Cadê? Aqui. Eu queria fazer essa costura com linha comum. Como eu tô sem da cor que combine, vou com a de meada mesmo. Então pega um fio. Se o seu fio de meada não estiver solto, você vai pegar aqui assim todos, né? Pega um deles, segura os outros e puxa, tá? É assim que você tira um fio da linha de meada. Então, eu vou pegar um só, colocar na agulha. Uma dica para dar nozinho. Segura aqui, ó. Tá aqui a linha. Coloquei aqui na ponta, segurei. Vou dar umas 3, 4 voltas. 5, 6, 7. Depende, quanto mais grossa for sua agulha, mais voltas você vai ter que dar. E aí, faço o nozinho. Vou fazer aqui uma gotinha de cola, bem de leve aqui, no finzinho do bordado. Porque eu só dei um nó, pra não ficar grosso. Então, nesse caso, eu fiz essa gotinha de cola e vou fazer o ponto caseado. Ponto caseado. Vai colocar a agulha aqui, ó, por dentro, pra esconder o nozinho. Isso é como eu faço, tá? Cada artesã faz de um jeito. Passei aqui pelo mesmo lugar do outro lado. Formou uma argolinha. Como esse é o primeiro ponto que eu tô fazendo, eu vou passar 2 vezes a agulha pela argola. Puxar bem. Agora eu vou fazer. No caso, eu faço, né? De frente pra trás. Cada artesã faz de um jeito. E volto passando a agulha pela argola. De frente pra trás. Volto passando a agulha pela argola. Um outro jeito que é o meu preferido. Passo de frente pra trás, segurando a linha aqui no dedo. E aí ela já vem automaticamente passada pela argola, entendeu? Então, ó. Vamos supor que a linha acabou ou quebrou. Se quebrou, eu gosto de desmanchar alguns pontos para fazer um arremate. Agora aqui, vamos supor, acabou. Eu vou dar 2 voltas pela argola, de novo. Vou puxar bem. Saio aqui com a agulha. Vou trazer essa linha aqui pra dentro, ó. Saio com a agulha em qualquer lugar. E puxo. Deixo esse excesso aqui por enquanto. Arrumo a linha de novo. Então, arrumei aqui a linha de novo. Nessa, eu dei um nó um pouquinho maior do que a outra lá, da primeira vez, né? Vou pôr a linha, a agulha agora, na parte de trás desse último ponto que a gente fez. Não pelo mesmo buraquinho, porque senão o nozinho vai sair. Eu vou pegar um pouquinho assim pro lado, ó. Bem pouquinho. E vou passar a agulha. E agora eu vou travar. Aí eu travo essa linha e já travo o último ponto de novo. Porque, gente, eu gosto de fazer assim. Mas vocês vão ver que cada artesã faz de um jeito. Eu vou passar a agulha aqui, ó. Pegando a linha, o cruzamento aqui do último caseado que a gente fez, tá vendo? Ó, só passar aqui por dentro, ó. Passei por dentro. Vai formar uma argola, certo? Passar uma vez só por essa argola e puxar
bem pra cima, assim, não de lado, puxa pra cima. Porque aí a linha de trás vai ficar na mesma posição do outro ponto caseado, então fica bem discreto. E aqui na frente eu dei um nozinho em cima daquele último ponto, então a chance dele abrir vai ser bem pequena, eu acho. E aí é só continuar o ponto caseado normal. No detalhe dessa pontinha aqui, que é bem fininha, eu fiz um ponto caseado lá na pontinha. Vou puxar com cuidado, não muito, porque senão ela vai entortar ou ser desmanchada. E aí agora pelo mesmo buraquinho eu faço outro ponto caseado, já saindo do outro lado da peça, dando a voltinha. E aí agora continua. Ó, como a pontinha é bem delicada, eu vou segurar aqui pra puxar esse ponto caseado. Senão ela vai trazer a pontinha, sabe, pro lugar, vai desmanchar aqui. Vai deformar. Então, cheguei no último ponto, né? Vou fazer o último ponto. Normal. Vou pegar a alcinha do primeiro ponto que a gente fez. Aqui. Vou puxar um pouco para que essa alcinha, porque por mais que a gente tenha dado nó duplo, ela entorta um pouquinho, principalmente se for uma peça com enchimento, tá? Então eu puxei um pouquinho só para ficar alinhadinho os pontos caseados. E aí agora que eu puxei, eu vou passar aqui pelo buraco do ponto caseado, do primeiro, dar um nó duplo. Então vai ficar um ponto caseado em cima do outro. E vou sair com essa agulha em qualquer lugar. Passando aqui pelo meio do feltro. E aí eu puxo um pouquinho para esse nozinho entrar e pronto. E repete para outra folha. Então as duas folhinhas prontas. A cabeça a gente só vai costurar quando for montar a peça. Agora chegou a hora de casear o corpinho. Vai pegar as duas partes em feltro e colocar avesso com avesso. Vai passar na agulha um fio de linha de meada. E aí, antes de começar a costurar, eu sugiro que dê uma olhada assim na peça e veja, né, qual vai ser a melhor posição para colocar o enchimento. Então, por exemplo, eu tenho esse canto aqui, esse da outra perninha e aqui em cima. Se eu começar a encher por cima, né, se eu começar a costura aqui, depois vai ser muito difícil de preencher essa ponta. Então, tem muita chance de ficar meio molinho. O que eu aconselho? Começar por aqui, porque aí a gente vai ter acesso aos 3 cantos e vai dar para preencher a peça por inteiro. Mas isso é uma dica que com o tempo vai pegando o jeito, sabe? De ver qual é a melhor posição para pôr o enchimento. Comecei aqui no finalzinho dessa barriguinha, costurei até aqui, ó, que é o suficiente para encher essa parte de baixo. Pro nó não abrir enquanto eu encho o ponto, eu vou dar 2 voltas na argola. Eu usei o ponto caseado para fechar essa peça, é o mesmo ponto ali que nós usamos na orelhinha, na folha. É um ponto mais usado para fechar peças em feltro, mas você pode usar qualquer outro ponto que queira testar. Para fazer o enchimento agora com a fibra siliconada, eu vou pegar uma tesoura, ela tem ponta para me ajudar a levar a fibra lá para os cantos, mas ela não fura, né? Como esse detalhe aqui de baixo é bem pequenininho, eu tenho que pôr um pedaço pequeno de fibra também, senão vira uma bolota aqui e ele não chega lá no cantinho. Então, eu enrolei um pouquinho a fibra, não muito. Vou colocar aqui e aí com a ajuda da tesoura eu vou levar lá para aquele cantinho do pezinho. E vou fazendo isso com pedaços pequenos. Aqui é interessante ter um cuidado de não colocar o enchimento até aqui o final do pezinho. Para um pouquinho antes e aí depois a gente vai colocar o enchimento meio que ligando um pé no outro para evitar que fique um vinco vazio aqui e aí essa parte vai ficar mole, mas eu vou mostrar quando chegar.
Então, vou continuar enchendo esse pé e esse aqui. Enchi até ficar firme, mas não ao ponto de querer estourar. Só que, mais ou menos daqui pra frente, eu não coloquei tanto enchimento, ó, tá vazio aqui o meio. Eu vou costurar mais um pouco e aí já volto. Costurei mais um pouco, vou deixar a agulha aqui. E agora eu vou fazer o enchimento desse meio. Vou colocar o enchimento aqui no meio, não fiz muita bolinha, tá vendo? Tá meio solto. E aí, agora, eu vou fazer assim, ó. Uma vez eu tô colocando a tesoura pra esse lado daqui. E agora eu vou colocar pro lado de cá. O mesmo tufo de enchimento, eu vou jogando pros dois lados. Então, repara que ficou uma coisa única, né? Não tem vinco. Eu costurei mais um pouco. Quando eu cheguei aqui, eu enchi a pontinha. E agora eu deixei só esse espacinho aqui para fazer o enchimento de todo o resto, tá? Eu prefiro ir fazendo assim, e costurando e enchendo aos poucos, mas tem gente que prefere fazer tudo de uma vez. Agora, ó, tá bem cheio, mas aí aqui no meio ainda tem tá faltando enchimento, né? Como que eu faço? Eu vou costurar mais um pouco para diminuir a abertura e vou colocando mais enchimento. Então, eu vou deixar aqui só um espacinho, tá? Suficiente para a tesoura conseguir, a ponta da tesoura conseguir passar. Se tiver já bem cheinho, eu vou segurar aqui com o dedo e costurar essa partinha que faltou. E finalizo também igual a folha, passo por baixo da alça, puxo o ponto caseado, o primeiro pro lugar, e eu vou fazer outro ponto caseado em cima do primeiro. Nó duplo, agulha aqui por dentro do vão da peça e saio, em qualquer lugar. E aí, repara que ficou um pouquinho de fibra saindo aqui, né? Tem gente que passa o isqueiro assim na peça rápido para isso aqui derreter, queimar. Eu não gosto. O que que eu faço? Eu só puxo aqui assim mesmo. E aí, se sobrou algum fiozinho, eu venho assim com a tesoura e tiro. Tomando cuidado para não cortar a costura. E pronto. E aí, para puxar um pouquinho pro lugar essa parte aqui, eu vou pegar uma agulha mais grossa. E com cuidado eu vou pôr aqui no feltro e vou só levantar um pouquinho para essa parte dos últimos 3 pontos caseados que nós fizemos, que ficou um pouquinho mais afundado, voltar pro lugar. E pronto. Eu não comentei, talvez vocês se perguntem, qual agulha que eu uso. Eu não tenho regra para agulha. Tanto é que aqui no meu alfineteiro, ai meu Deus, tem 6 agulhas e cada uma delas é de um tamanho diferente. E de grossuras diferentes e tudo mais. E qual que eu uso? Todas. Depende do que eu tô fazendo, então eu não tenho regra. A que eu mais uso é essa. Ela é fina, não muito pequena, também não muito grande. Essa é que eu uso mais pra costurar. Por que que eu gosto dela? Por ela ser fininha, pequenininha, ela não deixa uma marca muito grande aqui na hora de fazer o ponto caseado, né? No buraquinho. Ó, fica bem pequenininho. Porém, não é pequeno o suficiente a ponto de machucar a minha mão como essa, que é bem menor, mais curta, né? Essa mais curta eu costumo usar para bordar rosto, por exemplo, para deixar a marca menor ainda. As maiores depende do que eu estou costurando, da quantidade de linha, então eu fico variando, tá? Agora vamos para a parte chata, que é fazer a cabecinha. Para isso eu vou usar a linha de costura comum, porque eu quero que fique bem delicado. E vou usar uma agulha fininha. Eu vou pegar as duas pétalas, colocar com o lado liso para cima, intercalando uma pétala na outra, assim.
Vou posicionar o rostinho. E aí na parte de trás, eu vou tentar aqui posicionar o miolinho verde na mesma direção do rostinho. Segurar bem firme aqui os dois. Colocar minha agulha de frente para trás. Voltar aqui. Então já dá pra ver que a cabeça, se estiver fora do lugar, não é tanto, né? Porque a agulha saiu no lugar certinho. Vou voltar de novo pra trás. No mesmo buraquinho. A gente vai começar o ponto caseado agora. E vou travar a linha aqui, dando um nó duplo. Puxa bem. Volta lá na frente, no comecinho ali do ponto. Dá o espaço do ponto caseado. A gente vai casear normal, mas é pra fazer assim, né? Você vai ter que ficar virando mesmo pra olhar os dois lados, para os dois lados ficarem bonitinhos. É chatinho, é. Mas... Viu? Eu acho melhor olhar os dois lados do que de repente a frente ficou toda bonitinha e atrás tá uma tragédia, né? Dica: na hora de puxar aqui o ponto caseado, não puxa com a agulha assim nessa direção, senão pode ser que o seu ponto fique torto assim, né? Então na hora de puxar aqui, puxa pra lá, que aí ele vai travar em cima. Se a linha acabar, que nem tá aqui, eu vou sair, eu dei esse ponto caseado, eu vou sair aqui pelo mesmo buraquinho pra trás. Puxar bem pra ele ficar no lugar e vou dar aquele nó duplo que eu faço, só que aqui atrás. Eita. Aqui. E saio com a agulha em qualquer lugar. Deixa o excesso de linha enquanto isso, até você pôr a próxima linha aqui no lugar. Para colocar a próxima linha, eu vou passar da frente para trás, saindo aqui embaixo, aqui, não exatamente no mesmo buraquinho, para que ele tenha onde se segurar, mas bem próximo, igual a gente faz com a folha. Vou passar de trás para frente agora. Saindo aqui. E aí eu vou dar só uma volta de nozinho aqui. Tô passando aqui na linha, ó. Vou dar uma volta só. Pronto. Agora eu posso cortar o excesso, porque a linha já tá bem travada. E vou aproveitar para fazer o enchimento. Mesma coisa, como é uma peça bem delicadinha, pequenininha, vou colocar pedaços pequenos do enchimento. Lembrando que vai com paciência, é o enchimento que vai dar o formato para a peça, então leva ele para todos os cantinhos, senão vai ficar com o lado quadrado aqui do rostinho dela. E assim como a gente fez na perna, eu vou agora, que tá bem cheio, fechar mais um pouquinho. Deixar só uns 3 pontos pra fora, sem fazer, né, no caso. E aí eu fecho de vez. Agora eu vou tirar os fiapinhos do enchimento que ficaram pra fora. Agora eu vou apalpar aqui pra pôr tudo no lugar, né, porque torci, retorci. E de novo eu vou pegar uma agulha um pouquinho mais larga e trazer um pouquinho só esse enchimento pro lugar aqui no final. A frente ficou assim. E as costas. Quando for fazer em casa, posiciona melhor do que eu posicionei, tá? Aí agora tem duas opções. Se você for colocar essa peça em algum enfeite, alguma guirlanda, é só colar com a cola de silicone e pronto.
Se você for querer deixar pendurado como enfeite de retrovisor de carro, chaveiro, não sei, alguma coisa assim, eu sugiro que seja costurado. Porque uma vez aconteceu, por exemplo, de eu fazer uma peça para um cliente, ele era bem delicadinho, a peça era pequenininha, era para retrovisor de carro. E aí eu acho que o carro esquentou muito, não sei, e teve uma pecinha que acabou caindo. Então eu sugiro a costura, se for uma peça que vai ficar em uso, se não for algo que vai ficar parado lá sem ninguém mexer. E aí como a gente vai costurar isso? Eu vou pegar aqui o corpinho, vou pôr o nozinho, a agulha aqui pelo meio e vou sair aqui no buraquinho do ponto caseado. Posicionei a flor, vou segurar. E agora eu vou dar pontos assim, ó. Você pode alfinetar se você quiser. Eu vou passar, tá aqui no caseado, né? Eu vou passar agora aqui na cabeça da flor. E vou sair lá do outro lado, na direção do outro ponto caseado. A gente tá fazendo uma costura em cima do ponto caseado, porque aí não vai aparecer, entendeu? Sair aqui na cabeça, eu vou pegar esse ponto caseado, ó, vou sair na direção desse. Eu vou entrar aqui no buraquinho, sair no buraquinho da frente, assim, puxa, sigo a direção do ponto caseado, entro na cabeça, saio no outro ponto caseado, mas também na cabeça, né? Na direção do outro ponto caseado. Puxa, e vou fazendo isso até o final. Gente, a câmera hoje ela ficou se mexendo, eu não sei por quê. Tem alguma coisa desregulada aqui no meu negócio de segurar o celular. E eu não tô conseguindo arrumar. Tá um horror. Agora desse último aqui, eu não vou fazer esse ponto aqui de cima, vou fazer só os da laterais. Vou sair aqui em qualquer um dos pontos caseados, dos buraquinhos. Aperta bem, né, pra ficar firme. Pra arrematar, eu vou pegar aqui a alcinha desse ponto caseado. Ó, aqui. Vou dar um nó duplo. Antes de dar esse nó duplo, puxa bem, né, porque tem que ficar firme. Agora eu dou um nó duplo. Puxo aqui na direção oposta à costura. E aí vai formar uma bolinha. A gente vai esconder essa bolinha. Saindo agora com a agulha em qualquer lugar. E aí, ó, puxa, que essa bolinha vai entrar. E pra ajudar a esconder, desfiar um pouquinho aqui. Sei que parece difícil, mas não é não, gente. É que eu fico me atrapalhando aqui com a câmera e aí fica pior do que é. Lembrando que se for colar, é só passar uma gota de cola de silicone aqui, posicionar, alfinetar e deixar secar, tá? Não tem segredo com a cola, não. Para as folhas, essa aqui menos curva vai ficar pro lado de cá, aqui em cima. Mesma coisa, fiz aqui a linha com um nozinho, vou passar aqui e sair num caseado. Deixa eu só olhar qual que é o caseado que eu vou querer. Esse aqui. Lembra de deixar no lugar que não vai aparecer o nozinho aqui. Qual que é a diferença? Nesse caso, eu não vou sair aqui com a agulha do outro lado. Eu vou sair com ela aqui, ó. Um pouco mais pra frente. E aí eu vou voltar com ela na folha, saindo no caseado. Vai ficar só o pontinho lá na frente, tá vendo? Então, de novo, ó, sair daqui, vou sair mais pra frente, na distância aqui, achar que é o suficiente.
Então, continua a mesma coisa. Passei de um lado pro outro. Vou pra frente. Sempre puxando. Então, repara que não dá pra ver que tem costura. Nem atrás e nem na frente. Faz a mesma coisa pra outra folha. Vou pôr nessa posição aqui. Terminando, só limpar a peça, tirar todos os fiapos e linha e fibra que vai grudando nela conforme a gente trabalha. Se você usar uma cor escura, junto com uma cor clara, vai ficar fiapinho do feltro escuro no claro. Eu gosto de pegar um durex, enrolar ao contrário no dedo e ir batendo assim de leve pra tirar. E ficou assim, acho que eu vou colocar um lacinho, peraí. Eu vou fazer um lacinho aqui com... Não é sisal, mas parece sisal. Não sei também se é sisal. Enfim, 2 pedacinhos de alcinha. E dá um nó com eles. Vai formar um lacinho bem pequenininho. Segura firme aqui na hora de puxar para não desmanchar o lacinho. Vou pôr uma gotinha de cola de silicone. Posicionar aqui. Enquanto seca. Vou pôr um aqui. Deixa secar. Isso. E pronto. Isso aqui a gente vai usar para encher alguns detalhes de peça, mas para esta peça não coube usar em momento algum, mas guarda, que dá para reaproveitar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da florzinha. É uma peça bem simplesinha, mas sabendo fazer esse caseado aqui com coisas no meio, costurar partes, bordar, já é o suficiente assim para fazer muitas peças mesmo. Então eu realmente espero que vocês tenham se divertido e tenha paciência consigo mesmo, principalmente agora no começo. A parte de trás ficou assim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou e deixar seu like. E se tiver algum vídeo que vocês queiram que eu traga, alguma peça que vocês queiram que eu tente fazer e ensine aqui, deixa no comentário. Um grande abraço e até mais!